Muito bom dia a todos. Hoje é 15 de agosto de 2026. Nós iniciamos aqui da cidade de Curitiba mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos da Revista Espírita e outros estudos promovidos pela casa podem ser acessados através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Em nosso site você encontra links para as playlists dos estudos que ocorrem de forma online e também links permanentes para participar destes estudos ao vivo. Então, se você está assistindo o estudo da Revista Espírita de forma gravada pelo YouTube, saiba que você pode participar conosco ao vivo. Os estudos da Revista Espírita vão ao ar todos os sábados às 11 horas da manhã. Venha estudar conosco, nos ajudar a interpretar essa grandiosa obra, que é a Revista Espírita. Muito bem, nós estamos estudando o ano de 1862 da Revista Espírita. Chegamos hoje ao estudo de número 41. E no estudo de número 41, nós vamos dar continuidade ao tema proposto por Kardec, que nós já iniciamos no estudo anterior, que se intitula Conversas Familiares de Além-Túmulo. Em Conversas Familiares de Além-Túmulo, agora nós vamos tratar sobre La Bruyère. Então, é uma comunicação da Sociedade de Bordeaux, pela médium senhora Casemoju. Esses estudos das Conversas Familiares de Além-Túmulo estão lá nas páginas 167 a 173 da Revista Espírita. Então, se você quer acompanhar lá os próximos estudos que vão ocorrer, nós sempre inserimos aqui no início dos slides as páginas onde estão lá na Revista Espírita. E a Revista Espírita você pode baixar, se você está assistindo aqui no YouTube, na descrição do vídeo você tem um link onde você consegue baixar a revista de 1862, que é a revista base para esse estudo nosso, que é corrente, né? Esse estudo corrente é o ano de 1862. Então, feita essa introdução, eu passo a palavra ao Pereira para dar continuidade no estudo de hoje. Bom dia a todos. Como o Lela já fez aí as apresentações, né, da conversa acordada. Então, Kardec começa com uma evocação. E aquela resposta, eis-me aqui. E Kardec continua. 2. Nossa evocação vos dá prazer? Sim, já que pouquíssimo de vós pensam nesse pobre espírito zombador, esse cadracejo. Né? Nossa posição no mundo espírita? Feliz. Aqui a gente, antes da gente já passar um pouquinho para frente do texto, a gente tem que sempre interpretar aí que todas as comunicações, né, Pereira, todos os espíritos que vêm se comunicar, eles vêm e dão suas falas ali, suas comunicações com base naquilo que eles têm de conhecimento naquele momento. Então, é muito até célebre aquela frase de Emmanuel, né, que era o próprio mentor de Chico Xavier, que ele fala, né, que ele, né, não é o espírito puro, então ele diz o seguinte, que se algum dia ele tiver dado uma orientação que fosse ao contrário de que Kardec tinha codificado, era para aceitar o que estava como do que Kardec tinha escrito. Por quê? Porque Kardec ele foi o próprio emissário, né? Foi um espírito preparado para essa codificação. Demais espíritos que ajudaram, né, tudo mais, também ali na codificação, foram todos espíritos preparados. Já aqueles que vieram após, né, então são espíritos bons, espíritos que ajudam-nos, né? Imagina ali a questão de Emmanuel, todas as psicografias que Chico fez, né, com base ali nas instruções de Emmanuel, mas o próprio espírito ele tinha essa consciência, né, de que ele ainda tinha muito para evoluir, e aquilo que ele falava era do conhecimento dele, e que se alguma vez, né, se algum dia ele tivesse falado algo que não fosse, tivesse base ali no que Kardec já codificou, era para ficar com Kardec. Então aqui o que o espírito fala? Ele fala assim, ó, qual a vossa posição no mundo espírita? Feliz.
Mas peraí, como assim feliz? Né? Então, será que ele já está no mundo perfeito, né? Nos mundos angelicais, onde, né, todo o espírito é feliz? Então, aqui a gente tem que interpretar do ponto de vista do espírito. Então, talvez, né, ele tivesse uma vida tão sofrida, né, algumas missões na Terra, que ao passar para o mundo espiritual, essas dores, por exemplo, corporais, o serviço, o trabalho pesado e tudo mais, né, vão deixar de existir conforme o mérito do que o espírito recuperou naquela reencarnação, e para ele aquela situação é feliz. Basta a gente pegar um simples paralelo aqui no nosso mundo espírita, no nosso mundo reencarnado mesmo. Então, algumas pessoas, né, têm tudo, né, têm saúde, têm uma casa, têm um carro e tal, e se considera uma pessoa triste, né? Ah, falta coisa, falta isso, sempre está reclamando. De outro modo, uma pessoa tem uma casinha super simples, né, um trabalho que ganha só um salarinho, e aquela pessoa é feliz. Por quê? Porque a felicidade está ali no nível de evolução da pessoa e também naquilo que ela enxerga para ela. Então, aqui, quando o espírito fala feliz, né, provavelmente era do ponto de vista dele com ele mesmo, não que ele já estivesse, né, em mundos avançados aí, como um espírito daí completamente feliz. É importante você colocar isso porque a felicidade é muito relativa, né? De cada um, né? Então, de acordo com o que você está perguntando, né? Por exemplo, se a pessoa estava no hospital, toda internada, depois ela saiu e recupera, você pergunta, estou feliz, porque eu recuperei aquela doença. Mas não quer dizer que por isso que é muito relativo. É que você falou, e, ó, algumas pessoas abastadas, têm tudo, e às vezes não se sente feliz porque ela ainda tem alguns desejos, algumas coisas ainda que para ela não gera aquela felicidade que ela achava que tinha direito aqui no mundo terreno. Então, por isso que é importante você colocar assim para as pessoas entenderem, né? A palavra feliz, ela é relativa a cada um, né? Cada momento da pessoa está sentindo e de como que ela é colocada, né? No momento que a pessoa pergunta isso. Outra pergunta. Que pensais da geração dos homens que vivem atualmente na Terra? Penso que não progrediram muito em moralidade, pois se vivesse entre eles, eu poderia aplicar os seus caracteres com a mesma verdade que os assinalou quando eu vivia. Encontro os meus glutões, né? Os meus egoístas, os meus orgulhosos, na mesma situação em que deixei quando morri. É que a gente vê, né, que ele deve ter feito um tratado aqui, né, escrito alguns artigos, né, porque ele fala os meus caracteres, né, então caracteres aqui eu pesquisando no contexto, assim, eu defini ele como se fossem os escritos dele, né, então a pergunta é, então aqui ele não tem, né, ali de quando que esse espírito La Bruyère, ele, ele desencarnou, eu não sei se eu, deixa eu ver se eu me lembro se eu coloquei aqui no final do texto, eu fiz pesquisa e coloquei, coloquei sim. Vou só pegar aqui, ó. Então, esse espírito La Bruyère, ele foi de 1645 a 1696. Ele era um escritor, um moralista francês, nascido na França. Então, ele tinha um escrito, né, os escritos ali que eles chamam dos meus caracteres. E o que ele acha, então, lá Kardec perguntando para ele, de 1600, que foi o ano que você nasceu, para agora, 1862, que ele estava, você acha que os homens, como que está a geração dos homens que viveram? Né, porque ele era esse Jean de La Bruyère, ele era um moralista, né? Então ele dava aquelas questões como se fossem os nossos, como se chama? Esses nossos filósofos hoje, né? Os filósofos modernos, né? E ele fala que não progrediram muito na moralidade, pois se vivesse entre eles eu poderia ainda aplicar, imagine, os escritos dele de 1600 e bolinha, ele poderia aplicar ainda em 1862 porque seriam válidos, né? Porque ele ainda encontra lá glutões, né, que são pessoas com questões comilões, os egoístas, os meus orgulhosos, na mesma situação que deixou quando morreu. E, na verdade, ele não só poderia aplicar os escritos dele em 1862, como poderia aplicar hoje ainda, né, Pedro? Em muitas Porque situações, né? hoje, muitas situações, né? Hoje nós vemos, né, questões aí de desperdício de comida, né? Essas pessoas, né, que faz muito desperdício de comida e joga no lixo e tudo mais.
pessoas, o egoísmo ainda, que é uma chaga da sociedade, orgulho, pior ainda, né? Ou seja, então nada tem mudado, nós sabemos, nós como espíritas não podemos dizer que nada mudou, porque senão nós estaríamos indo contra, né, a própria a ordem divina, né? Porque as coisas vão mudando, mas ainda não são tão perceptíveis, porque ainda vemos muitas pessoas com esses comportamentos ainda no nosso meio. Principalmente quando ele coloca aqui em moralidade, né? E se você colocar nas outras questões, claro, evoluiu muito, tem muita evolução, mas de moralidade realmente pode ser aplicado hoje. Tanto é que muitas dessas obras aí de literárias aí que tem aí de autoajuda, ela baseia-se nesses escritos antigos, né? Você pega lá Epiteto e outros aí que você vai estudar hoje, que trazem coisas antes disso, dele, inclusive, né? Que aplica totalmente no dia de hoje, nessa questão da moralidade. Ele continua aqui no 5. Ó, vossos caracteres, né? Ou seja, vossos escritos, né? Gozam de merecida reputação. Qual é a vossa opinião atual sobre as vossas obras? Kardec vai começar a fazer igual ele fez lá com o outro lá. Questionar alguns trechos das obras. Vamos ver. Resposta. Pensou que não tinha o mérito que lhas atribui, porquanto teriam produzido outro resultado. Mas acho que nem todos os que as leem, se comparam a qualquer daqueles retratos, embora a maioria seja de surpreendente verdade. Tende todos uma pequena dose de amor próprio, suficiente para aplicar ao próximo os vossos defeitos pessoais, e jamais vos reconheceis quando sois pintados com traços verídicos. Olha isso. Olha. É aquela questão, né, de que é muito mais fácil você enxergar o erro na pessoa ao lado, né, do que você enxergar o próprio erro. Então vejo que Jesus já falava isso, não precisava La Bruyère vir falar, né, complementar esse estudo, porque Jesus já falava lá na época dele, né, que você vê ali a trave no seu olho e não vê no olho do seu irmão, né, depender da tradução da Bíblia, tem palavras diferentes, né, você vê o cisco no olho do irmão e não vê no seu, e assim sucessivamente, né, então muito mais fácil você observar o erro lá no teu irmão do que observar em você. E aí ele complementa aqui, ó, tendes todos uma pequena dose de amor próprio. Ele está afirmando, ele não está, né? Ele está dizendo, ó, tendes, está ordenando, né? Então, para todos nós, ó, tendes uma dose de amor próprio suficiente para aplicar ao próximo os vossos defeitos. Ah, não, ele está meio que questionando. Olha, ele está dizendo que você tem amor próprio suficiente para aplicar ao próximo os vossos defeitos pessoais e jamais vos reconheceis quando sois pintados com os traços verídicos. Ou seja, então aquilo que às vezes a gente acusa no irmão, né, quando a gente vê que a gente também faz, a gente não concorda. Então essas questões que a gente tem que tomar cuidado, né? Então desde o tempo de Jesus ele já falava isso e ainda hoje se aplica. 6. Acabaste de dizer que os caracteres podiam ser hoje aplicados com a mesma verdade. Então não achai os homens mais adiantados? Kardec também é danadinho, né? Vendo o que eu estava comentando, né? Em geral, a inteligência avançou, mas a melhora não deu um passo. Se mulheres e eu ainda pudéssemos escrever, não faríamos outra coisa senão aquilo que fizemos. Trabalhos inúteis que vos advertiriam sem vos corrigir. O Espiritismo será mais feliz. Pouco a pouco vos conformareis a sua doutrina e reformareis os vícios que em vida vos chamamos a atenção. Talvez, né, Pereira, todos esses escritos lá do passado, dos filósofos, né, eles são muito importantes e tem sim, com certeza, né, esse fundo de moral, fundo de conduta correta, mas faltava um elemento principal, né, que é essa questão que o Espiritismo tem, que ele também traz toda essa questão da conduta e etc.,
mas ele acrescenta Deus a esses escritos, né? Então, a maioria desses filósofos, né, da antiguidade, eles eram ateus, né? Pelo fato de não conseguir explicar Deus. Deus e eles, como os filósofos, os explicadores de tudo, como que você vai ser um explicador de tudo se você não consegue explicar Deus? Então, muitos deles eram ateus, e sim, os escritos deles são importantes, são úteis, mas faltava esse elemento principal, né, que é Deus, que o Espiritismo veio trazer. Então é legal que o La Bruyère vem falar isso aqui, né? Ó, pouco a pouco vos conformareis à sua doutrina e reformareis os vícios que em vida vos chamamos a atenção. Ou seja, eles chamavam a atenção para esses vícios, mas Kardec, incluindo toda essa questão divina, a questão da reencarnação, ele deu, em tese, aí, uma punição para esses vícios. Por quê? Porque são os livre-arbítrios de cada espírito que não vão ficar parados somente nessa vida, porque não existe só essa vida terrena, são várias reencarnações nesse e outros orbes. E aí sim, trazendo essa complementação dessa lei divina, né, então, talvez, né, reformareis os vícios em vida que eles chamavam a atenção. Então é bem nesse ponto que a gente atua no Espiritismo, né? Não só nas questões ali de ajuste de conduta, mas no que isso pode implicar em reencarnações atuais e futuras, caso não faça esse ajuste. Aí você colocou um ponto interessante, e ele coloca aí na advento do Espiritismo. Por quê? Porque uma coisa é você falar sobre reforma íntima, você melhorar e tal, mas está faltando alguma questão que o Espiritismo traz, que é a racionalidade, né? Ou seja, a lógica, o sentido que o Espiritismo traz, que você colocou da qualidade da existência. Então, ele vai demonstrar claramente por que você está sofrendo hoje e quais as consequências se você continuar fazendo isso. Quer dizer, isso abre para as pessoas analisar, interpretar aqueles raciocínios de outra maneira, porque senão fica muito fácil você falar, porque isso é errado, tem que fazer, tem que mudar, quer falar do Gustões, tudo. Mas, quando vem com o advento do espiritismo, quando a pessoa começa a analisar racionalmente isso, ele vai saber as consequências disso, né? E por que está acontecendo hoje, né? Então, ele vai, como você colocou, aí vai compreender a justiça divina, vai ver Deus de uma maneira diferente, né? O espiritismo vem trazer essas questões morais. Eu nem diria, assim, castigo devido às consequências, né? O espiritismo vai mostrar as consequências dos teus atos, você não mudar, você não colocar, né? Você está sofrendo as consequências do que você já fez no passado e também sofrerá a consequência do que você está fazendo hoje, se você não mudou. Então, exatamente. Aí sim, né? Qualquer outra questão ligada de autoajuda, de coisa que você coloca, que você traz esses novos parâmetros, né? O Espiritismo traz essas. Aí é mais fácil você acreditar, né? E aceitar, né? Do que simplesmente dizer, não, porque você tem que mudar, porque você gostou, porque não sei o quê, que é errado isso, que é aquilo. Mas e aí? Se você não tem nada racional, lógico, que faz você aceitar isso. Bacana que ele coloca, só que, infelizmente, também não conseguiu. Nós comentamos bastante, inclusive, acho que no estudo de quarta-feira, muitas pessoas ainda não aceitam muitas coisas ainda. Né? Então, é difícil, cada um tem seu tempo certo. Eu acho que ontem, no estudo do Livro dos Espíritos, que estávamos discutindo sobre essa questão, eu confundo às vezes com o estudo, que muitas pessoas, às vezes, recebem toda a orientação, explica tudo, e ele ainda não está no momento certo, não está na hora certa dele. Mas, pelo menos, ele vai mostrando racionalmente, né? As coisas para fazer a pessoa mudar, né? Aceitar racionalmente. Exatamente, porque a nossa missão enquanto conhecedores dessa doutrina é levar ela, né, até como na antiguidade, né, nos primórdios ali do Espiritismo, diziam que a principal função ali seria a divulgação da doutrina espírita, né? Hoje ela já está divulgada, então nós temos que fazer ampliar os frutos dela, né? Mas a divulgação ainda é importante porque muitas pessoas não conhecem. Então a gente leva esse conhecimento. Eu gosto muito de falar do espiritismo com outras pessoas, só que a gente nunca pode esquecer da questão do livre-arbítrio, né? Então a pessoa, ela tem o livre-arbítrio para aceitar, para concordar ou não,
né? Por mais que não tenha elementos, né, para discutir, mas eu acho que se a religião ela precisa ser discutida, então está faltando tem algum erro, porque o principal de tudo, como Jesus falou, é o amor. E Jesus mesmo, né, ele nunca forçava ninguém a seguir, a fazer tal coisa, né, ele convidava as pessoas, né, e fazia exatamente ali, né, como Kardec também faz, ele devolvia em perguntas, né, aquelas questões difíceis. Por quê? Porque a pessoa ela tem que agir por ela mesma para sua evolução. Então, se eu pegar, lógico, enquanto uma pessoa é criança, né, então, eu tenho um filhinho ali de 1, 2 anos, eu vou levar ele na casa espírita, nas palestras, né, na mocidade, em outras questões, né, para ele pegar o gosto daquilo. Mas vai chegar um momento que ele vai ficar adolescente, adulto, e ele pode que ele se rebele e não queira mais ir. E aí o que acontece? Eu vou levar ele à força? Né? Não tem como levar à força. Então você tem que sempre estar ali explicando para ele que é ruim, ele está fora e tudo mais. Mas a decisão de se ele vai ir, ele vai, né, seguir, é a dele. Então, a nossa missão, ela não é, né, de obrigar a pessoa, mas de sempre estar ali com o convite. Né, chegando a nossa desencarnação, nós não vamos ser cobrados pelas decisões da pessoa. Né? Ela não foi, então você vai ser culpado. Não, nós vamos ser cobrados pelas nossas atitudes. E a nossa atitude foi do quê? Foi daquela de estar vigilante e sempre convidando. Então nós vamos ter os nossos méritos. E aquela pessoa que tomou a decisão vai ter os méritos delas. É nesse sentido aí que a gente tem que, né, ter essa questão aí de que as pessoas, às vezes, elas apresentado de uma forma muito mastigada, muito racional, e mesmo assim a pessoa não aceita, né, aquela situação. Às vezes até a própria evolução espiritual, intelectual da pessoa, né, ou às vezes por simplesmente livre-arbítrio e até mesmo pelas questões ali de influências espirituais que a pessoa esteja naquele momento. Por isso a importância da nossa vigilância e continuidade no convite, porque pode que um dia a gente pegue essa pessoa numa vibração melhor, quando ela estará com os espíritos melhores em volta dela, e esse convite vai ter toda uma intuição, e aí a gente consegue, entre aspas, né, convencer a pessoa. Na verdade, não, ela só tomou ali uma decisão mais correta naquele momento. Esse negócio de obrigar nunca funcionou, né? As igrejas tentaram uma vez, né? Agora, fora da igreja, você não tem salvação, você tem que, senão você está condenado, e na época as barbáries aí usavam isso, né? Que você, ou você aceitava ou você ia para matava a pessoa, né? Colocava, algumas regiões ainda hoje tem esse critério de obrigatoriedade, né? Isso nunca funcionou, né? E você pode, aí que a realidade do espiritismo, que você falou, é verdade isso, você tem que demonstrar, mas ela vai ter que decidir por ela, porque senão não teria sentido nenhum, eu vou na casa espírita porque meu pai e minha mãe me obrigam. Como você falou, quando é criança, essa idade, mas ela vai aceitar quando ela tem que ser racional, né? Tem que ser lógico, não faz sentido. Né? Tanto é que a gente não fala, não é fora do espiritismo que não há salvação, que não há evolução. É fora da caridade, né? Se a pessoa funciona, eu prefiro isso, mas é uma pessoa boa, dedica a sua atividade no bem, ótimo, pelo menos faça isso, né? Segue esse caminho, que talvez não está no momento certo dela ainda, né? Mas ela tem que raciocinar e ela tem que aceitar, então não faz sentido nenhum, né? Acho que o Espiritismo tem bem isso. Hoje eu estava conversando com a pessoa bastante intelectualizada no magnetismo, ela é economista, trabalha em grandes empresas, tem empresas, e aí eu conversando sobre assim, mas eu ainda tenho muita dúvida, muitos questionamentos do Espiritismo. Pô, primeira coisa, você tem razão, tem que ser assim mesmo, mas começa a estudar. Estude, né? Leia. Mas falar, só que você não pode confundir o espiritismo com o movimento espírita. Às vezes você vai chegar, já vê a pessoa foi assistir uma palestra e uma pessoa dita-se espírita, dentro da casa espírita, falou uma barbaridade lá que ele não concordou. Eu falo, não, você não pode pensar por isso, que as pessoas às vezes estão ali, não é porque eu estou falando para você, ou porque o ciclano está falando para você, o outro falou. Você tem que ver se aquilo se é racional. O próprio espiritismo disse da questão da ciência, né? De algum fator, algum ponto da ciência provar que que é diferente do espiritismo, fica com a ciência, né, se for comprovado. Né? E até hoje não teve nenhum ponto.
E sendo que daí a pessoa, nossa, eu percebi que ela gostou e ela falou, elogiou, falou, nossa, né? De uma maneira diferente. Eu mesmo questiono. Não é porque veio do fulano ciclano, do médio famoso, ou do outro médio, do ciclano, do palestrante, tudo que eu vou aceitar. Você sabe disso, eu sou um questionador, eu faço críticas, a pessoa, mas por que você falou? Porque ela fulano, foi daí que é fulano. Para mim aquilo não está claro, para mim aquilo não faz sentido. E é assim que tem que ser, né? E a pessoa sabe que daí eu achei que peguei o viés dele, né, porque a pessoa é bastante intelectualizada, falando assim, conhecendo, elas querem isso, né? Quer alguma coisa que faz sentido, né? Então, analisar, né? Você vai analisando, você vai perceber isso. Então, é bem nesse sentido que ele coloca. Por isso que ele fala que o Espiritismo, não o movimento espírita, sei lá, que muitas vezes as pessoas se enganam, né? Porque dá o que está escrito lá, que foi dito lá e a pessoa, às vezes, que não é evoluída ainda, falou alguma coisa que contradiz o próprio Espiritismo. E a pessoa acha que está tudo errado. É por aí. É isso. Complementando isso que você falou, aqui no meio do texto ele fala exatamente isso, né? Então, ó, La Bruyère e Molière, né? E eu ainda pudéssemos escrever, ó, não faríamos outra coisa. Ou seja, eles não iam fazer diferente, senão aquilo que eles já fizeram. Trabalhos inúteis. Por quê? Porque nos trabalhos dele, eles apenas advertiam. Ele mostrava o erro, ó, tá errado, isso não é para fazer, isso aqui é errado, isso aqui não é assim, tal, tal, tal. Mas eles não corrigiam. Já o espiritismo não, né? Ele fala que tá errado, ele fala por que aquilo é errado e as consequências que aquilo vai ter. É. Aí, se com todo esse aparato a pessoa ainda não muda de conduta, né? Então não tá errado, né? Ainda ontem eu conversava que eu sou formado na área financeira também, né? Aí ainda ontem foi interessante que uma pessoa me mandou um áudio de uma pessoa vendendo um produto para ela. O que você acha? Você que entende? Eu falei, olha, pela análise desse produto financeiro que ela está te vendendo, eu falei, isso aqui é uma pirâmide. Por que é uma pirâmide? Eu falei, porque o percentual de retorno que ela está te dando é um percentual inexistente no mercado financeiro. Aí expliquei para ela, falei, como funciona uma pirâmide? Falei, a pirâmide funciona quando aqueles que entram no começo, os que fundam a pirâmide, que é um crime, além do mais é um crime, falei, eles vão ganhar dinheiro. Então, se ela está te convidando no começo e você entrar, possivelmente você vai ganhar dinheiro. Falei, só que lá na base, muitas pessoas vão perder dinheiro. Então, é isso que você tem que raciocinar. Eu falei, você quer ganhar dinheiro empobrecendo outras pessoas, fazendo com que outras pessoas que vão ser iludidas por essa proposta percam dinheiro? Eu falei, não é a minha índole. Então, eu não entraria jamais num negócio desse, né? Por quê? Porque você entra querendo perder, né? Você já tem que saber que você pode perder. E hoje, com o conhecimento espírita que a gente tem mais aprofundado, a gente sabe que está entrando num negócio que você vai acabar ajudando os demais a tirar dinheiro daquelas pessoas. Então, hoje eu jamais faria isso, né? E aí a pessoa, não entendi todo o ponto de vista, então, beleza. Então, isso que a gente tem que ver, né? Então, estou fazendo alguma coisa errada? Tô. É errado. Vamos imaginar lá que o La Bruyère dizia que era errado, mas ele só falava que era errado. Agora o Espiritismo já vem me falar diferente. Ele diz, ó, é errado, a tua conduta ela vai afetar outras pessoas, e pelo fato de afetar outras pessoas, você também vai ser responsabilizado por esse desvio de conduta. Então, o que você quer fazer? Então, coloca tudo isso num bolo e decide. Então, é muito racional todas essas questões, né? É verdade. A pessoa quer terceirizar, né? Mas cada um tem que tomar as decisões dela, né? O arbítrio consta disso daí, né? 7. Pensais que a humanidade ainda seja rebelde às advertências que lhes são dadas pelos espíritos encarnados, em missão na Terra, e pelos espíritos que vêm ajudar? Pergunta. Né? Não. A época do progresso e da renovação da Terra e de seus habitantes chegou, e por isso que os espíritos bons vêm prestar-vos o seu concurso. Quis ser-vos bastante esta noite, mas preparei um dos meus caracteres para daqui a alguns dias. Né? Interessante, né? Ele mesmo desencarnado ainda escrevia, né? E essa é uma comprovação de que não existe salto na evolução espírita.
Não é só porque você desencarnou que, cheguei lá, eu vou mudar, né? Ah, não, aqui a vida tá difícil, eu não consigo conter esse vício tal aqui, mas quando eu desencarnar, daí lá vai ser mais fácil e tudo mais. Vai ser a mesma coisa. Você vai querer se reunir com as mesmas pessoas. Tanto é, né, Pereira, que a gente vê, né, nas comunicações ali que a gente recebe no grupo mediúnico, as pessoas, elas plasmam igrejas, plasmam templos, plasmam bares e tudo mais. Por quê? Porque é isso que ela fazia aqui, quando ela muda para lá, ela só não tem o corpo físico, mas o espírito, que é de onde vem todo desejo, ela tem. E lá, né, tendo essa capacidade de se reunir com os seus pares, vamos dizer assim, vai continuar a mesma coisa. Então, por isso a importância de nós conseguirmos doutrinar agora, até é mais fácil, né, nós nos corrigirmos agora, porque nós temos as questões físicas e tal, que às vezes atrapalham toda aquela raiva que nós tínhamos, né, porque vou imaginar, eu sempre brinco assim, né, que eu sou uma pessoa de estatura pequena, né, eu tenho 1,63. Aí eu brinco que se eu fosse uma pessoa alta e forte, eu acho que eu bateria em todo mundo, né? Porque às vezes eu tenho uma raiva enjaulada dentro de mim. Então Deus, na sua bondade, na sua justiça, ele falou, não, vou colocar você num corpinho pequeno, porque daí você vai ter medo de que vai apanhar de qualquer um e você vai conter essa raiva. E graças a Deus por isso. De outro modo, eu tenho o meu cunhado, ele tem quase 1,80 e quase 1,90, grandão, fortão, e pense numa pessoa pacífica que ele é. Então, Deus sabe fazer as coisas, né? Então, é muito mais fácil nós nos corrigirmos agora, enquanto reencarnados. Por quê? Porque a partir do momento que a gente passa para o lado de lá, né, sem o corpo físico, e aí com possibilidades de fazer outras coisas que o corpo físico me atrapalhava, aí eu posso fazer coisas erradas que eu não consegui doutrinar enquanto eu estava encarnado. Então, veja o escritor, ele era escritor moralista. Ele passou para lá, ele continua escritor moralista, tanto é que, cansado ali, né, porque imagina, é um desgaste tanto para o médium quanto para o espírito, dar essa comunicação. Ele falou que já era o bastante por essa noite, e que ele ia fazer um escrito para os próximos dias para trazer para ler para aquele grupo mediúnico. Veja que interessante, né? Então, a vida espiritual é simplesmente uma continuidade daquilo que a gente está vivendo aqui, e quando a gente reencarna, é uma continuidade daqueles momentos, né, daqueles anos que eu passei também no plano espiritual. E olha a pergunta que ele faz no 8 aqui, ó. Vossos caracteres, né, os vossos escritos aí, não podem ser aplicados também a alguns espíritos errantes, movidos por idênticos sentimentos? Aqui é só um esclarecimento aqui para o público nosso, ele é variante. O termo errantes, o Kardec coloca lá no início do livro dos Espíritos, na introdução, ele, para entender, as pessoas que estão nos ouvindo, que o termo errantes, espíritos errantes, são aqueles espíritos que estão no mundo espiritual ainda, né, e eles necessitam reencarnar, né? Então ele fala errante, não é porque é de erro, não é porque está no mundo espiritual, que a grande maioria, né, são aqueles espíritos puros, que não precisam reencarnar mais, que podem vir no mundo terreno por decisão dele, que não são considerados errantes, mas todos aqueles que ainda necessitam reencarnar é errante, só para entender. E olha a pergunta que ele faz, né? Pô, mas você também não pode ser aplicado para aqueles que estão lá, né? Que você colocou? Vamos ver a resposta. Está sem som, ela. Sem som. Opa, obrigado. Você comentou ali dos errantes, mas sabe, Pereira, que eu acho que até vem de erro mesmo, porque né? Né? Tem essa lógica, né? Porque se eu preciso reencarnar é porque eu ainda estou errando em alguma coisa, então eu sou errante, né? Se eu fosse um acertante, eu já tinha ido para frente, né? Mas bem interessante, né, essa questão, porque a gente tem essa concepção, né, por exemplo, de que tudo aquilo que a gente faz, então a gente vai numa palestra na casa espírita, ele tem os espíritos que estão encarnados ali, né? E também tem os espíritos que precisam reencarnar, mas que ainda estão no plano espiritual. E como toda a organização divina é perfeita, para que eles, né, nem sempre lá no plano espiritual, eles vão ter uma palestra sobre tal motivo. E aí chega, de repente, ali, espíritos ali que precisam, por exemplo, saber dessas questões ali de uma palestra. Vamos pegar, por exemplo, uma palestra onde eles vão falar ali sobre família, né? Então, aquele espírito que chegou lá no plano espiritual, né, ele precisa
ter mais conhecimento sobre essa questão de família. Se naquele momento, né, naquela, vamos dizer assim, naquela cidade espiritual onde ele está, não tem nenhuma palestra sendo dada sobre questão de família, mas naquela casa espírita vai ter uma palestra aquele dia, a espiritualidade traz aquele espírito para assistir aquela palestra. Aí a pessoa diz, nossa, mas que loucura que você está pensando isso. Eu falei, gente, é a mesma coisa. O que está no plano espiritual, ele é a questão igual à nossa aqui da Terra. Nós não temos palestra a todo segundo. Lá no plano espiritual também não vai ter a todo segundo, porque existe a questão de tempo lá para eles também, né? Não são espíritos puros, evoluídos, que o tempo é subjetivo. Para eles também existe, porque eles são espíritos errantes. Então é sempre feito esse aproveitamento. E Kardec falando, ó, seus caracteres não podem ser aplicados também a alguns espíritos errantes movidos por idênticos sentimentos, né? Esses sentimentos aí da moralidade e tudo mais que ele está comentando. Então é interessante essa questão, e por quê? Porque o ensinamento dele pode ser feito para tudo, né? Então vamos ver a resposta. Só complementando aqui que você falou, e nós já tivemos já isso, comunicação mediúnica, falando que o nosso, por exemplo, os espíritos que estão lá no mundo espiritual não conheceram o espiritismo, que é novo, não tem 200 anos. Então, foi dito que muitos espíritos vêm nos acompanhar nesses estudos, que hoje na revista espírita, muitos espíritos vêm nos acompanhar, porque tem interesse em conhecer, né? Muitos são trazidos, né? Tanto do livro dos espíritos como da revista espírita, eles vêm e, como você falou, participam desses estudos, porque eles ainda precisam, porque não teve conhecimento, querem, ou alguns são trazidos para conhecer essas questões. Vamos ver a resposta que ele deu. Ó. Todos os que ainda têm, no estado de espírito, essas mesmas paixões que em vida, os dominaram. Perdoai minha fraqueza, mas quando me chamardes, eu vos direi as coisas sem finir. Então, e sem rodeios. Direto. Então, isso aí foi de Jean Laboué. Quando encarnado, era escritor, moralista francês, nascido em Paris, França, em 1645, falecido em Versalhes, França, 1686. Perfeito, né? Então ele falou Mais de 100 claramente. anos, né? Depois, foi. Mais de 100 anos, né? Porque Eu, não, era 1862, ele morreu, vamos colocar aqui 1700, então 162 anos. quase 200 anos. Tá? Você vê, e ele tá. E é interessante até esse ponto que você trouxe, porque não sabemos se ele teve reencarnação após isso, ele bem poderia ter tido, né? Porque se são 162 anos de diferença, ele poderia já ter tido uma reencarnação, como poderia estar lá no plano espiritual por 162 anos. E as duas questões, elas são muito interessantes de você debater. Por quê? Porque se ele já teve uma nova reencarnação, ele não era o La Bruyère, porque o La Bruyère era de 1600 até 1696. Então, vamos imaginar que ele reencarnou em 1750 e desencarnou em 1830, né? Lá com 80 anos. Ele não tinha conhecido o Espiritismo ainda, porque não teve o advento do Espiritismo, né? Mas ele também já não era o La Bruyère, porque era uma segunda reencarnação. E aí o Espírito que veio comunicar, ele não veio comunicar referente à sua última vida, mas à sua penúltima. Por quê? Porque é uma continuidade. E assim é isso que é interessante no Espiritismo. Por quê? Porque às vezes, né, a pessoa, o Espírito que vem dando a comunicação, ele não está dando comunicação só da sua vida anterior, mas de toda aquela bagagem que ele já teve em toda a sua vida. Né? O próprio Emmanuel fala isso, né? Que a forma como o Emmanuel se apresentava para Chico Xavier não era a forma da sua última reencarnação, mas de uma reencarnação que fez muito sentido para ele. O próprio nome de Allan Kardec também, né? Allan Kardec era o nome que foi dado, o pseudônimo que foi dado para Hippolyte de Leon, para a codificação da obra espírita, de reencarnação passada, quando ele foi um druida. Então veja que a vida, ela é contínua, né? A vida espiritual, ela é contínua. E aí, em alguns espaços de vida, ele vai tendo essas experiências, né? Eu tenho certeza que é uma das experiências que eu vou ter na minha reencarnação com muito saudosismo, para as minhas próximas reencarnações, é essa reencarnação atual que eu tô, pelo fato de eu ter conhecido o Espiritismo, que onde foi que despertou, né, todas essas questões para mim. Então, para mim, sempre vai trazer isso aí. Então, o Espírito vem sendo enfático nisso, né? Então, que, ó,
no estado de espírito, essas mesmas paixões que em vida os dominavam. Então, sim, os escritos deles sempre vão ser úteis tanto para as pessoas encarnadas quanto no estado de espírito, ou seja, quanto lá no plano espiritual. Por quê? Porque lá elas nutrem as mesmas paixões. E como a moralidade dele era uma moralidade assim, mais completa, mais complexa, ela não valia só para quem estava encarnado, mas para quem estava desencarnado também. É importante aqui ressaltar que você colocou ali que ele se apresentou como Lavruele, mas porque ele foi evocado, né? Quando é evocado, normalmente, quando você evocou pelo nome dele aí, ele vai apresentar aquela personalidade, aquela. Se talvez fosse uma comunicação espontânea, né? Que aqui tem, aqui, comunicação espontânea, aí ele poderia ter usado outro nome, mas quando ele foi evocado como Lavruele, aí, claro, ele se apresentou dessa maneira, se identificou com essa maneira, tudo para colocar responder as perguntas que foram feitas para ele, né? Muito bem. Então agora vamos passar para um próximo tema, ele é um pouquinho mais curto, mas é interessante também, que são poesias espíritas. Sociedade Espírita de Bordeaux, a mesma médium, a senhora Casimoju, está lá nas páginas 173, 174 da Revista Espírita. Poesia espírita, muito bacana, muito bonito isso, né? E essa diversidade, né? A revista espírita, na minha opinião, ela é fantástica por causa disso, né? Ela traz de várias maneiras, né? Trazem os diálogos, trazem as comunicações espontâneas, trazem as histórias do passado, as evocações, também traz essa arte da poesia, né? Então, é uma coisa muito bacana. Abril de 1802, a crede nos espíritos sem acreditar em nós, como centelha, raio brilhante do seio de Deus, que sobre uma alma nova se assemelha a ternura do céu, aos prantos, céu, Deus, acreditai em nós, chama ligeira, derrante, espírito pelo jazigo, vem afastar o obstáculo, a barreira, que entre nós, por assim, posto a mim. Acreditar em nós. Trevas, mentiras, são dispersadas, e é do céu que vim. Ternos, alegres, repor-vos nas liras do sonho, bom ou do soro que se acreditar em nós. Nós que erramos no espaço para guiar-vos ao bem. Crede em nós, que vos amamos. E cada hora, ao passo, caros irmãos, nos conduz a vós. A cada hora, ao passo, caros irmãos, nos conduz a vós. É lindo também poer. Bonito, né? Vamos a uma outra poesia. As vozes do céu. Vozes do céu que suspiram na brisa, murmuram no ar, percutem nas ondas. E da floresta que os montes divisam, os seus suspiros ecoam nas ondas, nas ondas. Vozes do céu se agitam na folhagem, nos verdes prados, nos bosques, nos campos, junto da fonte em que é mais pura aragem. Canta a poesia, canta o poeta, seus versos em pranto. Vozes do céu, cantam nos arvoredos, no loiro trigo, nos jardins em flor, no azul, e azul repete segredo. E no arco-íris, desplende da cor. Vozes do céu, em silêncio, elas choram. Vos recolhei, falam ao coração.
são os espíritos bons, que então oram e o Criador, enfim, vos levarão. Elisa Depô. Perfeito. É interessante essas questões, né, das vozes do céu, que nossa, nossa mão suprema aí da divindade. Eu brinco que eu sou um grande fã da criação de Deus, né? Eu gosto de assistir muito documentário de bicho. E aí a gente vê esse tempo atrás, e nós assistindo as questões de pássaros, como pode, né, a imensa variedade de pássaros e aquelas imensas cores, né, que combinam. Então, a gente até tem uma brincadeira, eu e a sua ali, que, será que o amarelo com o marrom combina alguma coisa? Aí você vai lá e pega um passarinho que é dessa cor. Falei, se Deus falou que combina, é porque combina, né, a cor. Né? Deus vestiu todos os animais ali com cores maravilhosas, né? Então veja o cuidado, né? A criação, né? O zelo. E aí eu me lembro de uma passagem que tem lá na Bíblia, né? Que ele fala, olhai para os lírios do campo, né? Veja como eles se vestem, né? Se Deus tem esse zelo com as plantas, imagine quão zelo ele não tem com a gente, né? Que é um espírito pensante, um espírito que adquiriu sua individualidade e tal. Então a gente tem que ter essa noção, né? De que Deus ele está ali a nosso momento o tempo todo. Da mesma forma, né, como eu comentei ali anteriormente, que nós temos que estar ali sempre pronto com o convite para que no momento ali que a pessoa faça uma reflexão mais profunda, ela aceite seguir um caminho. É assim que Deus faz com a gente, né? Ele está sempre ofertando o convite da melhoria e tal, e somos nós mesmos que, mesmo espírita, mesmo nós aqui fazendo, aqui dando fazendo esse curso aqui da Revista Espírita, esse estudo, a gente também erra, ninguém aqui é perfeito, e às vezes nós temos dificuldades para corrigir alguns erros nossos, mas Deus está ali, né? Sempre dando oportunidade, oportunidade. Ele nunca vai nos obrigar a fazer, mas ele está dando oportunidade. E nós vamos sofrendo as consequências das insistências do erro, até que chega um momento que a gente compreende e faz a coisa certa. E aí não é nem uma recompensa divina, mas é uma recompensa pelo próprio esforço, né, daquilo que Deus deixa preparado para aqueles que vencem, né, as más tendências. É importante isso aqui, porque eu acho que a grande reflexão está aqui é que, às vezes, nós perdemos essa sensibilidade de olhar a natureza de outra maneira. Né? Então, por exemplo, quando ele fala das ondas, né? Você olhar a onda ali, você vê ali a grandeza da manifestação de Deus. Quando ele fala da mata que estrutura, da brisa, do vento, então a gente tem que entrar, pensar nisso, pensar, puxa, tudo isso existe, né? Você colocou uma harmonia, existe uma coisa muito maior. Né? E aí ele vai colocando, né? Que ele colocou do céu, quando você vê o céu. Imagina, nós não podemos fazer mais isso no dia a dia, né? Então seria importante essa nossa, digamos assim, essa reflexão de quando nós chegarmos num pequeno bosque, que Curitiba tem bastante, essa região nossa aqui tem bastante bosque, e às vezes nós perdemos isso, né? De chegar ali e ficar observando, né? Observando a árvore, observando o canto dos passarinhos, as cores, aí de repente você olha para o céu, começa a ver as nuvens, né? Nessa reflexão que ele fala, que ali tudo existe a voz de Deus, né? Uma voz íntima que você vê assim. E não é tão gostoso, às vezes, quando eu faz muito tempo que eu não faço isso, né? Eu gostava, na época, criado em si, de ter esse contato assim, e fazer essa análise. Parar um pouquinho e olhar, né? Ficar ouvindo o barulho. Eu já tive essa experiência de acampar, né? Na época que eu era mais jovem, lá do pai, né? Você ficava aí nos rios e ficava lá naquelas barracas mesmo improvisadas. Então você tinha a oportunidade de ficar ouvindo à noite, né? Ouvindo o barulho dos insetos, as árvores, os ramos mexendo. Então, o que está falando são vozes de Deus. Depois ele vai falando assim. E aí os espíritos também, às vezes, conversando com a gente. Então, eu achei bacana essa poesia nesse sentido, a gente fazer essa autoanálise aí, como que nós estamos perdendo bastante essa questão, né? Dessa nossa interação, né, com a natureza e olhar sempre isso, né, que sempre tudo tem um Deus. Né? Ele fala na cores dos arco-íris, das plantas que você colocou, do girassol, você olha assim, um milharal, tempo atrás, o ano passado, eu estava aí no interior, tinha havido uma roça de milho, tinha época de milho, aí você fica olhando como é que era bonito aquilo, né? Você vê aquilo, né? Na época da florada do café, eu fui de café, que coisa tão linda, né?
são as vozes de Deus, né? Falando com nós, né? Tudo. Bacana essa poesia. É o exercício da contemplação, né? Contemplar, né, a criação divina. E hoje, com o celular, as pessoas contemplam por trás da tela do celular, né? A gente vê que você vai ali em algum local, lógico, a gente tira algumas fotos para depois relembrar, mas eu e a Suzana, a gente tem o costume de faz a foto e tal, tudo mais, aí a gente dá uma parada e fica contemplando com o próprio olho, né? Porque o olho capta muito mais cores do que o celular, de uma forma diferente, né? Sentimento, né? Então a gente fica olhando aquilo ali assim, poxa vida, né? Olha, e esse aqui é só uma parte do nosso planeta, né? É uma parte do nosso planeta. Imagine toda a imensidão da criação do universo, que beleza que não deve ser, né? Eles querem colocar as vozes do céu, né? As vozes do céu, falando para nós e nós perdemos isso, né? Só que hoje também acontece muito isso que você falou, muitas pessoas, às vezes, chegar lá e ficar aproveitando aquele momento, né, pega a câmera, começa a fotografar, filmar e tal, e esquece de fazer a coisa que era mais importante, né? Sentir aquilo, né? Refletir sobre aquilo. Acha mais importante tirar foto para mandar para não sei o que, para o ciclano. Eu vejo muito isso, né? Está num lugar tão bonito, o cara tirando a foto antes e tal, não sei o que, tudo bom. Mas é assim o principal, né? Que é o sentir aquela tormenta, aquelas vibrações, aquela energia. As vozes do céu, né? Que nem coloca. É uma coisa muito bonita. Eu acho que está faltando um pouquinho para nós, né? Aquela questão que eu aprendi numa palestra aí, dessas últimas palestras que eu tenho escutado, que é a questão de agradecer, né? Que aquele que não sabe agradecer não sabe receber, né? Que eu tenho utilizado bastante como mantra, né? Então é essa questão, né? É agradecer a Deus pela vida, por tudo aquilo que permite nossa vida. Uma das questões aí que é interessante, né? Que os biólogos falam, né? Que se hoje acabasse, por exemplo, as abelhas, acabava a humanidade porque muito da polinização, né? As abelhas que fazem e tal. Então você veja que cada serzinho ele é muito bem elaborado para que a vida da forma como nós temos na Terra seja possível, né? Então a gente tem que ter um respeito, né, com tudo isso. Existem animais domésticos, existem animais que são, né, passíveis para o nosso alimento, existem animais que são, né, que devem ser cuidados e mantidos, né, como co-criadores ali do nosso ecossistema. Ah, vou matar todo mundo, né? Aí você cria um desequilíbrio total e aí já era, né? Então é a criação divina sempre perfeita aí para manter aí a nossa condição de evolução. Muito bem, Sim. Pereira. Tá aí, meus amigos, minhas amigas, meus colegas que nos acompanham, as pessoas que nos acompanham no YouTube. Mais um tema aí para reflexão e análise. Todos possam aí refletirem sobre tudo isso, analisar como foi colocado, tudo deve ser passado pelo crivo da razão, mas que estudem. Às vezes a pessoa adentra naqueles pesquisas, chega até aqui, nós recomendamos que estudem o livro dos Espíritos, do Dr. Romano, aprofunde nessa filosofia que vai ajudar muito. E assim, nesse momento, nossa gratidão a Deus por podermos estar aqui reunidos para mais estudo dessa obra tão enriquecedora, tão esclarecedora para nós. Obrigado ao nosso Mestre Jesus pelo Evangelho, pelo advento do Espiritismo, que nos ajuda a compreender quem somos, de onde viemos e para onde iremos. A nossa gratidão a todos os nossos amigos, espirituais e benfeitores que nos acompanham nos orientando dia. E a nossa saudação e nosso amor também aqueles amigos espirituais, como foi colocado no texto. E também hoje, conosco, estão reunidos, buscando se aprimorarem, conhecerem a filosofia. E a todos que nos acompanham, desejamos um final
semana, de paz, de harmonia, repleto de saúde, com seus entes queridos, com seus familiares, que todos fiquem com Deus, com muita paz, muita família, e amor, e seja.